Boa noite. Nós então estamos iniciando a última unidade do COEM, né? São 70 reuniões, 70 sessões que compõem o curso e nós estamos na reta final, né? E depois que terminar o COEM, é lógico, vem o trabalho, né? Que, aliás, vocês já estão executando este trabalho, né? Muito bem. Mas antes de nós falarmos dessas normas, normas para os trabalhos práticos, esquematização ideal dos trabalhos mediúnicos e doutrinários de um centro espírita. Bom, até chegar nesse ponto em que nós estamos, nós vamos lembrar do trabalho executado por Allan Kardec, do trabalho que ele realizou da codificação da doutrina espírita, né? Assim que ele já começa o trabalho, com poucos anos de existência da doutrina espírita, já se observa um grande número de centros espíritas. Haja vista que, em dado momento, ele próprio fala que coletou, que recebeu informações de cerca de 1000 centros espíritas. Então, ele já dá um dado, já dá uma informação quantitativa, né? Cerca de 1000 centros. Isso para fazer o Livro dos Espíritos, né? Para fazer o Livro dos Espíritos. E o avanço da doutrina foi, assim, surpreendente, né? Surpreendente, que levou o codificador a pensar numa coordenação geral do movimento espírita, né? Então, primeiro veio a doutrina espírita, a filosofia. A filosofia gerou o que nós chamamos de movimento espírita, né? Que são as associações, né? As pessoas se reunindo em instituições, sociedades, associações, instituições, né? Isso aí forma o chamado movimento espírita. Ora, no movimento espírita, nós não temos hierarquia, nós não temos um chefe, como existe, vamos tomar, por exemplo, a Igreja Católica, que tem o Papa, né? Tem a cúria lá do Vaticano, os cardeais, e vai descendo, né? No movimento espírita, nós não temos. Kardec fala, ele realizou um trabalho individual, mas ele mesmo falava, até agora o trabalho está sendo individual, mas ele passará a ser coletivo. Ele passará a ser coletivo. Então, a proposta dele já foi essa, né? E, por exemplo, vamos já chegar aqui no Brasil. Antes de 1949, que foi o ano que eu nasci, não precisa fazer conta aí não, viu, gente? Tá todo mundo lá. Então, antes de 1949, o movimento espírita aqui no Brasil era assim, tinha algumas instituições que queriam coordenar, né? Queria coordenar, assim, vários centros,
né? Então tinha várias. Aqui em São Paulo mesmo tinha 4. Eu não sei se eu vou me lembrar. Uma delas era a Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, tinha a Federação Espírita do Estado de São Paulo, e mais 2. Essas 4, elas se reuniram e fundaram a USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que é oficial até hoje, né? Mas então, em termos de Brasil, isso aí até foi o Bezerra de Menezes que organizou isso, o chamado Pacto Áureo. O Pacto Áureo, ele organizou o movimento, ele definiu o movimento, né? Que iria ter uma entidade, um órgão de caráter nacional e iam ter as federativas estaduais. Então vejam bem, não é em torno de uma pessoa, de um cargo. Esses órgãos, eles têm que ter uma base legal, né? Tudo tem que ter uma base legal. Sociedade espírita tem que ter estatuto, tem que respeitar as leis do país, as leis do Estado, as leis do município, né? Tem que ter essa base aí. O Allan Kardec, lá com a Sociedade de Estudos Parisienses, ele fala lá no chefe de polícia, né, Silvia? A Silvia, daquele tempo, você lembra, né? Ele teve que pedir autorização lá para o chefe, na época falava chefe de polícia, um negócio assim. Então tem que ter essa base legal. O centro espírita ele tem que respeitar as leis. Hoje em dia não está fácil você administrar uma casa espírita, porque é imposto de renda, é bombeiro, né? E fora outras coisas aí. Isso quando não tem funcionário. Se tiver funcionário, então, aí tem outros encargos. Tudo tem que ser cumprido, essa parte legal, né? Mas aqui no Brasil, então foi feito esse Pacto Áureo. O Pacto Áureo que ele gerou o Conselho CFL, Conselho Federativo Nacional, que é o órgão que trabalha com as federativas estaduais, né? E aqui no estado de São Paulo é a USE. Muito bem. Então, esses movimentos, essas coordenações, eles procuram sempre ser de forma coletiva. Aqui no estado de São Paulo, que é o que eu conheço mais, tem o Conselho Deliberativo Estadual, que é formado por um representante de cada órgão municipal. As USEs municipais, intermunicipais. Entenderam? E essas USEs municipais são formadas por representantes de centros espíritas. Certo? Então, vejam bem, né? Kardec, já na época dele, ele observou isso daí. E ele falava numa comissão central. Então, o movimento de unificação de hoje, ele é baseado nessas orientações originais de Allan Kardec, né? Então, aqui no estado de São Paulo, o movimento ele sugere, né? Sempre em caráter de sugestão. Ele não é impositivo. Não é uma coisa assim, de hoje em diante o centro espírita tem que fazer o trabalho, seguir essa sequência aqui. Não é assim. Porque cada casa vai trabalhar de acordo com a sintonia que ele tiver com o plano espiritual. Os dirigentes encarnados, eles têm que estar sintonizado com a direção espiritual. Porque o trabalho não é só dos encarnados.
Os encarnados têm suas obrigações, né? Quem vai pagar aluguel, quem vai pagar imposto, não são os mentores, né? Mas nós temos que trabalhar assim, nessa parceria, no socorro, né? No socorro espiritual. Muito bem. A maioria, praticamente tudo que nós temos aqui no Luz e Amor, nós buscamos no movimento espírita. Certo? Primeiramente em Allan Kardec. Né? Primeiramente em Allan Kardec, porque Kardec é a base, é a fonte. Eu não vou buscar em outro lugar. Pois ele que trabalhou, codificou a doutrina, estabeleceu aí, né, as bases filosóficas, não foi da sua cabeça, como ele mesmo diz. Ele até mudou o nome, tirou o Rivaio, usou Allan Kardec, né? E ele mesmo diz, doutrina dos espíritos, espiritismo, doutrina dos espíritos, né? Então, esse movimento de unificação, o que ele faz? Ele pega as experiências bem-sucedidas do Estado, vamos pegar o nosso Estado, as experiências bem-sucedidas do nosso Estado, dá uma aprimorada nelas, né? E oferece de novo para o movimento espírita. Então, nesse jogo aí, nós sempre pegamos as melhores coisas, as melhores orientações, né? Porque cada um também é livre, cada casa espírita é livre. Como eu disse, isso não é uma coisa impositiva, não é uma administração ditatorial, né? Mas você tem ali, porque, por exemplo, nós pegamos muita coisa aqui da USP mesmo. O COEM é do estado do Paraná, é da turma de Curitiba, né? Que é uma turma também muito ligada ao movimento de unificação, né? Nós já estudamos aqui o material da Bahia, pessoal lá, Projeto Manuel Filomeno de Miranda, né? Então, sempre onde tem coisa boa e que está assim dentro de uma linha, porque a gente na casa espírita, nós vamos definindo uma linha que não é só da nossa cabeça, como eu disse, é devido a essa sintonia com o plano superior, com o plano espiritual, né? Porque eu já tentei pôr aqui algumas coisas, já me chamaram a atenção, né? E outras coisas, eles me intuíram para fazer, e eu demorei a fazer, mas acabei fazendo, né? Então, nós definimos, nesses 40 anos aí de COEM, a gente veio definindo uma maneira de trabalhar, né? Dentre tantas ofertas que existem aí, nós fomos selecionando. Nós fomos selecionando. Muita gente fala, você não faz tal tipo de trabalho? Não fazemos. Aí não tem cromoterapia? Não tem. Né? Não tem. Então nós vamos selecionando, vamos usando aí o bom senso, a nossa formação doutrinária, com base nos estudos, certo? Agora, se a casa espírita quiser seguir, cada uma vai seguir o seu caminho. Todas são baseadas na doutrina espírita, né? Umas são mais conservadoras, outras são mais avançadinhas, e outras vão ficar no meio termo, né, dona Sônia? Nós somos dessa turma aí do meio termo.
Né? Muito bem. Então, com o Cohen, nós reestruturamos tudo aqui no Luz e Amor. Né? Nós tínhamos uma sistemática de trabalhar mais simples, tal, mas com a implantação do Cohen, já começamos a seguir assim, uma norma mais sistematizada, né? E a partir do Cohen também, porque nós não ficamos só no Cohen. Foram criados, assim, de acordo com a nossa característica aqui da casa, nós criamos os trabalhos, né, que temos hoje. Porque a nossa característica, como casa espírita, é mais de assistência espiritual. Né? Assistência espiritual. O movimento espírita, numa certa época, aqui no estado de São Paulo, ele sugeria o seguinte, que o centro espírita tem que atender as pessoas, tem que ouvir as pessoas, atender. Né? Isso aí está muito ligado, diretamente ligado com o atendimento fraterno. Então, nós temos aqui o atendimento fraterno. Né? As pessoas têm determinados horários, por exemplo, aí de segunda a sexta às 14 horas tem o atendimento fraterno, as pessoas vêm, né? Outros trazem nome de outras pessoas para fazer tratamento. Né? E o movimento espírita também recomenda, aliás, em primeiro lugar, o estudo da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, né? O estudo, divulgação e a vivência do Evangelho de Jesus. Né? Praticar assistência material e espiritual. Material aos necessitados, né? Espiritual para os encarnados e desencarnados, né? Os encarnados e os desencarnados. Atender todas as faixas etárias. Então, nós atendemos aqui desde crianças de 3 anos até os caducando. É de mamando a caducando. Né? Até quem está caducando, né, Cê? Então, nós temos, com base nisso, o próprio Cohen, ele já gera, vamos dizer assim, 2 tipos de trabalhos, ou até mais, porque tem o passe, né? Porque nós aprendemos o passe, aprendemos a irradiação e a fase atual aí, a parte mediúnica, a gente chama de pronto-socorro. Nós fomos criando algumas denominações, mas para questão assim de definir definir o tipo o objetivo da reunião, né? Porque, por exemplo, desobsessão são para casos mais graves. Socorro, casos mais brandos. Reunião mediúnica, né? Casos mais brandos. Pronto-socorro, aí tem irradiação e a parte mediúnica, né? E a irradiação também é um tipo de atividade, é um tipo de grupo de trabalho, em que nós vibramos, hoje nós estamos vibrando para 25 casos, né? A gente vibra de 5 em 5, 2 minutos para cada caso, né? E
2 minutos para cada caso, aí faz um intervalinho, com uma leiturinha aí de menos de 1 minuto, para despertar, né, as pessoas, e continua a vibração. Lê a ficha e todo mundo fica ali vibrando, doando energias. A base desse trabalho, o fundamento dele é a doação de energia, né? Hoje em dia, o socorro e o pronto-socorro, que a gente fala, eles estão quase que iguais, né? Porque como tinha uma fila muito grande de radiação, nós introduzimos 5 fichas de radiação nos trabalhos de socorro, né? Menos nas desobsessões. Então, o socorro e o pronto-socorro quase que ficou mais ou menos a mesma coisa, né? Mas essas divisões, elas são mesmo flexíveis, porque nós não podemos engessar. A gente tem que seguir, né, a evolução das coisas. A evolução, não podemos ficar engessados, né? Agora, a desobsessão continua com o tratamento específico de um caso. Uma ocasião eu tentei pôr 2 fichas, aí mandaram lá um representante e falou, ó, é uma ficha só, duas vira bagunça. Né? E aí nós ficamos com uma ficha só, né? Muito bem, mas cada trabalho, cada agrupamento tem uma história, né? Eu gostaria que a Marlene falasse um pouco, Marlene, sobre o trabalho de irradiação. Então, boa noite aí, para quem não viu. A irradiação é esse trabalho que vocês já estão vivenciando, né? Nós colocamos 5 fichas nas nossas práticas, no nosso treinamento. Agora, o trabalho em si, nós já temos vários grupos. O grupo do qual eu participo é desde que nós fizemos o primeiro COEM. Então, ele tem quantos anos? 40 anos. 40 anos, é mole, hein? Então, aí é 1 hora de reunião, né, igual o Antônio Carlos falou. Nós começamos com 20 fichas, a gente divide 5 bloquinhos, assim, faz 5 casos, dá uma paradinha, faz uma leitura assim curta, mas que dá, né? Se a pessoa quiser tomar uma aguinha, respirar, porque realmente é um trabalho assim que exige uma concentração e é um trabalho bem silencioso. Porque você só fala o nome e vai orando. Hoje nós estamos com 25 casos e nós fazemos da seguinte forma. As primeiras 15 fichas, nós fazemos assim, 5, uma pausa para leitura, 5, e depois as 10 últimas, nós dividimos as 10 em 5, falamos os 5 nomes de uma vez, deixamos 5 minutos para que a equipe espiritual possa agir. O que a gente tem observado, né, principalmente nesse grupo do qual eu participo, que é um grupo mais velho, o pessoal está bem harmonizado, às vezes tem médium ou intuitivo, no grupo que eu participo tem até vidente, às vezes ela presencia, olha, essa pessoa foi visto isso, foi visto aquilo, recomenda aquilo outro, né? Não que a gente vá atrás falar para a pessoa, mas nós vamos anotando na ficha e vai servindo de subsídio. Se acaso aquela pessoa busca orientação, a gente lê a ficha e traduz aquilo de uma maneira para a pessoa buscar o seu caminho. A gente não vai falar, o médium viu isso, aquilo, porque a gente já sabe que não resolve muito, não. E até para tirar também da pessoa esse desejo de querer saber, né? Assim, o que o médium viu, o que o espírito falou.
mas nós buscamos mais o tratamento mesmo, a orientação para que a pessoa busque a sua autonomia, e nessa autonomia ela busca o caminho para o seu equilíbrio, o seu reequilíbrio. Então, o trabalho de irradiação é assim que funciona, né, Tonho? Mais alguma coisa? Eu não demora 1 hora. A parte prática mesmo é uns 40, 45 minutos. Começa com a leitura, com a prece, coloca uma música que facilita a concentração. Mas no total é quase 1 hora, né? Uns 50 minutos, talvez. Que depois vai fazer as anotações. Isso, depois eu vou perguntando, que cada um observou de cada ficha, porque a pessoa fica com um papel e uma caneta, se for alguma orientação assim, ela anota, porque senão ela vai esquecer, lógico, né? São 25 fichas. Uns 50 minutos de reunião. Mais alguma coisa sobre isso? Não, né? Quer, Silvia, perguntar? É interessante assim que a gente procura, né, Marlene, ver mais qual é a orientação mesmo. A gente não se atém, como diz, eu vi um espírito todo deformado. A gente não anota isso na ficha, a gente põe... O que a gente põe na ficha? Qual que é o tratamento indicado para aquela pessoa? Igual vocês viram, oração, prece, porque é isso que importa. Se viu um espírito, se viu 2, se viu meia dúzia, vamos cuidar de todos. Não é interessante para ninguém saber isso, né? Esquece. A propósito disso que a Silvia falou, aconteceu ontem um fato interessante, sem citar os nomes, porque não interessa, né? O caso para a nossa aprendizagem. A reunião de radiação é na segunda, essa que eu participo. E antes de eu vir para a reunião, alguém me chama no telefone, apresentando um caso, e queria passar pelo atendimento. Aí eu agendei, que ainda não aconteceu. Mas eu fiquei assim, bastante penalizada com o caso, e peguei e coloquei o nome da pessoa, assim, seria então a 26ª pessoa que nós iríamos pedir. Comentei com ninguém. Aí a médium percebeu, 2 médios perceberam fatos interessantes que vão me dar subsídio para eu atender a pessoa depois. Então é igual a Silvia falou, não vou chegar e vou falar nada para a pessoa. Mas eu já tenho algum respaldo espiritual para até conversar melhor com a pessoa. Então, isso às vezes acontece, né, Silvia? Isso é interessante porque a gente faz o atendimento fraterno, depois a pessoa retorna, conversa, né, com a gente leva as orientações. Então, essas observações são subsídios, porque a gente muitas vezes não participa de todas as reuniões mediúnicas, né? Então, a gente participa de uma que talvez aquela ficha a quem eu atendi, eu não sei o que aconteceu, o que ocorreu. E mesmo que eu soubesse, eu não levaria de forma nenhuma nenhum subsídio, nada que foi falado na reunião mediúnica, nem na orientação, nem no caso aqui da irradiação. A gente só leva mesmo o tratamento, encaminha a conversação conforme a Marlene, com esse subsídio que ela tem, ela vai orientar a criatura que a procurou. E o interessante é que a espiritualidade não espera a nossa fila, porque a fila ali, por exemplo, de irradiação, ela demora aí uns 3, 4 meses para entrar em trabalho efetivo. Os espíritos, eles atendem de imediato. Por exemplo, a pessoa vem aqui no atendimento, ou alguém pede por outro. Daí, mais ou menos 1 semana, às vezes, a pessoa vem agradecer. Flora, vem agradecer porque a pessoa mudou da água para o vinho. Aí eu falei, mas nem entrou em tratamento efetivo, né? Então, vocês, porque se vocês fossem esperar a nossa fila, ia virar um SUS aí da vida, né? Tem gente aí que fica na fila aí mais de 1 ano para operar, mas não é assim, né? Eles deu um nome ali, já é atendido,
né? Então esse trabalho de irradiação nós viemos a conhecer pelo Cohen, mas estudando Allan Kardec, né, na Revista Espírita, por exemplo, e em outras obras lá, Livro dos Médiuns, nós vamos ver que Kardec experienciou essa atividade também. E ele recomendou, né? Reunião aí de 5, 6 pessoas orando, quando ele fala que tem mais força, né, do que uma só. E então essa irradiação ela tem base também na própria doutrina espírita, no próprio trabalho de Allan Kardec. Porque toda a parte prática da doutrina espírita é magnetismo. Isso aí nós já falamos aqui, né? Toda a parte prática. Que o magnetismo foi um movimento do século XVIII, né? Ficou centralizado no Mesmer. Até ficou com o nome de mesmerismo, né? E Kardec foi magnetizador durante 35 anos. E nos trabalhos de codificação, ele mesmo fala que magnetismo e espiritismo é uma ciência só, né? É uma ciência só. Só que o magnetismo ele não tinha essa filosofia que veio a surgir com Allan Kardec, né? Ele tinha a parte do magnetismo mesmo, os passes, esses tratamentos magnéticos, né? Então, com a doutrina espírita, isso aí um completou o outro. Tanto é que, então, nas casas espíritas, toda a parte prática é magnetismo, a oração, passe, irradiação, a própria reunião mediúnica é baseada em magnetismo, utilização de fluidos, qualificação. Os encarnados doam energia, doam o fluido vital, os mentores qualificam essas energias e realizam os tratamentos, né? E realizam os tratamentos. Agora, por exemplo, a desobsessão, nós sempre seguimos, além das orientações da doutrina, da codificação, seguimos muito o livro Desobsessão de André Luiz, né? Ali, aquele livro é um manual, é um regulamento. Ele tem orientação para os médiuns psicofônicos, médiuns passistas, porque chama todo mundo de médium. Médium esclarecedor, né? E, na verdade, todos são médiuns mesmo. O doutrinador, ele não conversa com o espírito sozinho. Ele tem a assistência de um espírito mentor, né? Então, o livro Desobsessão serviu muito, e ele foi usado pela própria USE como recomendação para as casas espíritas. Ele serviu de recomendação para as casas espíritas organizar o trabalho de desobsessão, né? Nessa parte aí mediúnica, como eu disse anteriormente, andaram surgindo aí algumas, né, algumas coisas vindas de outras religiões, de outros lugares aí, né, de outras fontes, que não as fontes
espíritas, né? Mas nós seguimos essa linha, né? Pegamos o Allan Kardec e somamos com esse desobsessão e mais outras orientações também, né? O projeto Manuel Filomeno de Miranda também oferece muito embasamento, né? E também na própria prática, na própria parceria com a espiritualidade, que a gente tem que procurar seguir, né? Tem que procurar essa sintonia para não sair fora, né? Então, numa certa época, nós tínhamos trabalho de irradiação e trabalho de desobsessão, né? Aí eu fiquei pensando assim, mas nós só temos irradiação e desobsessão, parece que está um buraco aí, está faltando alguma coisa, né? Aí um dia uma médium queria falar comigo com muita urgência, né? Aí eu atendi ela falou, Tonho, eu estou com um problema cardíaco, e eu já fui no cardiologista, ele não acha nada, mas eu estou com esse problema. Aí a hora que ela me falou isso, já me deu um clique, né? Eu falei, é agora. Eu falei, é isso aí. Aí nós marcamos uma reunião, chamei uns médiuns, uns 3, 4 médiuns, inclusive ela. Fizemos uma reunião. Na reunião ela já deu a comunicação de um espírito que tinha desencarnado com problema cardíaco. Aí ela deu a comunicação, o espírito foi encaminhado e ela melhorou, passou, sumiu o sintoma. E aí ficou instituído o trabalho de socorro. Porque a partir desse fato, nós falamos, olha, o negócio aqui deu certo, vamos fazer então, né? Vamos continuar com essa atividade, né? Um outro trabalho que nós temos aqui é a terapia de amor, que a gente chama terapia de amor. Ela é feita só para trabalhadores. A gente pega, são 2 médiuns, um coordenador, né, doutrinador, e a pessoa fica ali, sentada diante dos 2 médiuns. E aí acontece lá, a espiritualidade organiza tudo, espíritos envolvidos com aquela pessoa. Porque de tempos em tempos, gente, de tempos em tempos, eles vão trazendo espíritos vinculados a nós, das nossas vidas anteriores, né? E essa aproximação, às vezes, gera na gente algum estado assim conflituoso. A pessoa fala, eu não estou bem, não estou dormindo direito, eu estou... né? Aí, nessa terapia de amor, que varia a quantidade de sessões, assim, de 5 a 7, 10, então são resolvidos esses casos, que são mais para libertar esses espíritos, né? São mais para libertar esses espíritos. Nós os prejudicamos e eles não nos perdoaram. Então, o tratamento acaba sendo essa libertação para eles. Mas um dia uma senhora, nós não tínhamos esse trabalho, um dia uma senhora chegou em mim, Antônio, eu estou com zumbido no ouvido. Aí já me deu aquele clique, né, que deu lá no socorro. Falei, então tá, vamos lá, vou te dar um passe. Aí levei ela para a câmara de passe,
A hora que eu estou dando passe, ela dá uma comunicação. Aí eu percebi que era ela mesmo, era animismo. Falei, é ela, né? Aí continuei e tal. Fiz a doutrinação normal. Marquei mais umas 2, 3, 4. A partir desse fato, nós criamos o trabalho de terapia de amor, que é feito só para os trabalhadores. Já tentei com jeitinho assim, né? Dá um jeitinho de brasileiro, mas eles não entram no jeitinho, não. Eles falam, não, para fora não, é só para trabalhador. Então aí nasceu. Então, vocês estão vendo como que o trabalho que, assim, instituído, surgido numa casa espírita, depende muito dessa interação. Então, é lógico que eles, assim, prepararam, criaram essa oportunidade para criar o trabalho, né? Eles criaram aquela cena do socorro, depois criou essa, né? E tem a do passe magnético também. O passe magnético, eu era assim, um tanto quanto inflexível. Eu falava assim, eu fiz o curso, né, de Reiki, a minha esposa, meus filhos, nós fizemos o curso, mas eu falei assim, mas no centro eu não vou pôr isso não. Passavam uns 3 meses, me vinha na mente assim, eu falava, Reiki eu não vou pôr não, isso é coisa oriental. Passou mais uns meses, veio de novo, não, Reiki eu não vou pôr não. Aí, mas eu usava, né, eu praticava. Então eu costumava estudar, ler, estudar livro espírita e fazendo autoaplicação. E teve um dia que nós tínhamos um colega nosso que ficou adoentado, foi internado, estava no hospital. A hora que eu levei a mão assim para fazer, já me veio assim, Reiki para o Gustavo. Já veio igual um raio. E aí já veio, aí eu já não fiquei com aquela, isso eu não vou fazer não. Não, mas aí já disparou, eu falei assim, nós vamos fazer leitura preparatória, nós vamos fazer oração, porque o Reiki mesmo, o original, ele tem umas frases em japonês, ele tem uns sinaizinhos assim que a gente faz, né? Então isso aí nós tiramos. Em lugar disso, eu falei, não, vamos fazer uma leitura, igual nós fazemos aqui, né? Vamos fazer uma leitura e vamos fazer a nossa oração, né? Aí quando nós começamos com esse rapaz, nós ficamos fazendo aplicação nele, porque a aplicação nos centros de força, né? É dar passe nos centros de força, isso aí na literatura espírita normal, né? O que eu não engolia era a parte ritualística, que era mais própria para a cultura japonesa, né? Mais própria para a cultura japonesa, porque o Mikao descobriu ele lá no Japão, né, 1904. Ele não ia falar inglês lá, né? Ele não ia pegar um terço e fazer um negócio. Ele fez do jeito dele, a maneira dele. Aí nós ficamos fazendo nesse colega e conversando com os mentores orientando, explicando. Aí um dia até o doutor Antônio Augusto falou, olha, você pode perceber que nós não estamos indicando esse passo para ninguém ainda. Não estamos indicando. Então nós ficamos só com ele e aprendendo. E recebendo orientações. Depois nós fizemos numa outra companheira aqui da casa, né?
E aí, depois desse período de aprendizado, nós e aprimorar, arredondar direitinho, né? O jeito que a gente ia fazer. E não exageramos, né? Porque nós usamos só uma maca, é indicado na triagem, não é uma coisa assim pública, de fazer fila. Não, é indicado na triagem. E isso é mais para casos graves, casos de câncer, né? Quem está fazendo quimioterapia ajuda muito. Doenças mais graves, né? Quando há grande perda de energia, quando é um caso em que a pessoa tem perda de energia muito grande, porque a carga energética do passe é muito grande. Eles falam que equivale a 20 passes, né? Porque fica 2,5 minutos em cada posição, né? E depois, na prática desse passe, como a gente tem médios, videntes, tal, eles foram percebendo a equipe espiritual trabalhar, né? Porque na clínica, onde a gente aprende o reiki, a gente não vê isso. Eles não falam isso, né? Então nós fomos descobrir aqui, na prática. E lendo lá a revista espírita, não tem diferença não, né? Nós estamos ainda fazendo um estudo da revista espírita só focado no magnetismo. Só focado no magnetismo. Aí tem descrição de atuação dos espíritos, é maravilhoso. São 12 volumes. Ler esses volumes com foco é uma maravilha, né? Agora nós estamos estudando sonambulismo, que é uma continuação do magnetismo e está muito ligado ao magnetismo, né? E magnetismo, sonambulismo, depois veio espiritismo, né? Então, assim, os trabalhos, eles têm essa história, né? Então, nasceram aqui, nesse intercâmbio com a espiritualidade. O objetivo de sempre de ajudar as pessoas e de dar serviço para nós. Isso aí que é a grande jogada do negócio. É o trabalho, é o campo de trabalho que nós temos, que esse campo de trabalho, gente, é que cura a gente. Vocês leem na literatura espírita, as pessoas, para conseguir alguma coisa, elas têm que trabalhar. Eles têm que adquirir crédito. Adquirir crédito. Vocês devem ter, nos romances, ter presenciado esse tipo de diálogo. Estou trabalhando para adquirir crédito porque eu quero ajudar meu filho, que está assim, assim, assim lá, mas só que eu tenho que adquirir crédito. Como é que ela adquire o crédito? Trabalhando no bem. Trabalhando no bem, né? A pessoa quer conseguir uma encarnação, tem que ter crédito. E o crédito é o trabalho no bem. Quer mais alguma coisa aí, senhor? Marlene? Se alguém quiser fazer pergunta também, viu? Vocês perceberam que existe um critério muito grande dos encarnados, né, dos orientadores da reunião mediúnica, mas também, como não podia ser, dos desencarnados. Mas a hora que o Antônio estava falando da terapia do amor, eu fiquei me imaginando aí, né? Se eu não conhecesse a terapia, eu falava assim, mas por que será que só pode fazer para os trabalhadores da casa ou não pode fazer para outras pessoas? Por que eles vão merecer mais do que a gente? Não é questão de merecer mais, né? A necessidade é maior e quando a gente vai fazer essa terapia, a gente se defronta com criaturas que a gente prejudicou muito.
Então, a gente tem que ter muito conhecimento e um equilíbrio mesmo mediúnico para receber esse encontro que a gente vai fazer com essas criaturas que a gente prejudicou muito. Então, a gente já tem que ter esse conhecimento da doutrina para que a gente não se perturbe mais, não é? Então, não além da gente poder ajudar o outro, a gente tem que estar bem. Então, nos é dado essa facilidade de a gente buscar esse tratamento espiritual. Mas também é a gente ter esse preparo de receber, porque não é fácil a gente encontrar criaturas a quem a gente fez muito mal. E eu falo assim, sabendo, porque eu já participei dessas reuniões, e reuniões de desobsessão, que a gente encontra com criaturas que a gente atrapalhou muito, né? Que a gente foi violento. Então, é muito complicado, é muito dolorido para a criatura e para a gente mesmo. E a gente fazer essa reconciliação, naquele momento, a gente tem que ter muito cuidado para fazer isso. Então, a gente tem que estar muito bem preparado para isso. Então, é por conta disso. A pessoa tem que estar pronta, né? Tem que estar preparada, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Pode falar, essa parte, então, por exemplo, a gente vai progredindo no grupo, essas orientações fluem naturalmente nessa comunidade da gente, ou seja, os membros do grupo começam a receber orientações nesse sentido, para que o grupo eduque, então, uma característica própria. Não é algo que a gente precise propriamente direcionar. É lógico que as pessoas elas têm que estar bem intencionadas, né? E procurar assim, sempre o melhor, né? Escolher, eu falo assim, porque foi o caminho que nós usamos, né? Procurar selecionar, ver direitinho o que quer, estudar, por exemplo, o que o movimento espírita hoje está falando, as orientações, né? Então, se a pessoa está bem intencionada e buscando realizar de forma equilibrada, a espiritualidade está junto com ela. Não resta dúvida nenhuma. Quando a pessoa se interessa por fundar uma casa espírita, organizar um grupo, organizar um trabalho, ela está sendo, a própria atividade dela já está criando uma sintonia, né? Aí a coisa funciona assim, natural, né? A gente, a princípio, assim, a gente acha que é da cabeça da gente, é mediunidade também. É mediunidade, é igual ao médium, né? Então, surge uma ideia de fazer um negócio e tal. Você quer falar? Não, mas pode terminar. Então, aquilo tem um respaldo, né? Agora, orar, né? Pedir orientação. A gente nunca pode esquecer da oração, gente. Porque é através da oração que a gente estabelece essa sintonia, através do estudo sério da doutrina, né? Através do estudo sério, compenetrado, você deixar se guiar pelo próprio estudo, sempre buscando o estudo. E a coisa flui. Também, quando nós começamos assim, dá mais dinamismo, né? Devagarzinho, as coisas foram acontecendo, e quando nós íamos fazer alguma reunião nova, ou mesmo preparar uma reunião, aí, devagarzinho, começou a aparecer um espírito que foi dando nome, e que nós percebemos que era o mentor da casa, né? E
da casa, pelo menos das atividades. E eu não me esqueço, uma vez, a gente já tinha muito mais de 30 anos de Coen, a Silvia às vezes vai até lembrar, nós fizemos uma reunião para preparar o Coen, aí esse espírito se manifestou e disse assim, olha, dando um puxão de orelha em nós, né? Mais ou menos assim, trocando em miúdos, claro que com gentileza. Vocês estão achando que vocês têm muito tempo, está tudo ok? Não é para fazer esse trabalho mecânico, você lembra disso, Silvia? Isso me tocou muito. Cada vez que vocês forem fazer, é como se fosse o primeiro, como se fosse o único. Então, tratem de estudar e preparar direito, vamos dizer assim. E aí, esse mentor, ele não vem sempre, esporadicamente. Quando nós fazemos essa jornada de estudo, nós nos reunimos, claro que nós estudamos, apresentamos com a equipe dos encarnados a proposta e damos um espaço. Às vezes o mentor também vem e dá uma dica. Ele dá uma dica, porque os mentores, eles são assim, eles falam um pouco, sucinto, né? Objetivo. O resto é conosco. Então, acaba quase que fluindo naturalmente, mas não é assim, né? Que toda hora eles vêm e dão... Ah, sim. Pode esperar, sim. E é igual o Antônio Carlos falou, buscando essa sintonia, né? E assim, felizmente também, o que acontece entre nós, acho que a Silvia vai, e o Antônio Carlos também, entre nós aqui, os encarnados, a gente tem muita, assim, muita amizade, muita fraternidade, não tem dissidência. Isso facilita também, porque a gente sabe, todo agrupamento humano acontece isso, né? Às vezes uma rivalidade, ou mesmo uma discordância que acaba atrapalhando. Felizmente, mas felizmente mesmo, nós não temos isso, né? Isso eu acho que facilita. Foi bom você lembrar, Simone. Quantas pessoas trabalham na casa, um que apaga a luz, outro que prepara a água, outro que tem um carinho. Os meninos estão aqui filmando, enfim. Tem muito trabalho. A Simone, muito bem lembrada. Obrigada. E que é o ponto de partida, né? Aí de nós, se nós não tivéssemos evangelização. Hoje nós temos, graças a Deus, nós já temos gente, adultos que vieram da nossa evangelização. Evangelizados, depois na mocidade, já estão trabalhando no movimento adulto. E foi muito bom você falar isso, Simone. Quando nós estávamos lá no centro original, lá, que é na Frederico Moura, aqui pertinho. E era um centro fisicamente muito acanhado, era uma sala, uma outra salinha. E, claro, nós tínhamos vontade de ir para um espaço maior, porque a casa estava crescendo, as pessoas estavam procurando, e nós começamos a nos mobilizar. Aí, uma vez também comunicou o mentor e falou, olha, vocês só vão conseguir a hora que tiver mais trabalho. Como quem diz, do jeitinho que vocês estão aí, não precisa de casa maior, não. E o primeiro móvel nosso para sair lá do centro menor era a evangelização. Era a evangelização. Naquela época, o movimento maior nosso era esse. E é ainda, e realmente tem que ser a menina dos olhos, isso a gente não pode esquecer. E agora, só para quem estiver grávida aí, estiver com intenção, se Deus quiser, o ano que vem nós vamos ter evangelização de bebês, de 0 a 3. Não sei como ainda, mas nós estamos com isso, porque... então, quem quiser já pode oferecer, mas nós já estamos com 4 jovenzinhos, porque tem que ser bem jovem para dar aula, eu não dou conta mais de dar aula para bebê. Você tem que ser... Não, a mãe fica presente segurando o bebê, mas a professora tem que fazer as estripulias, né?
sentar e tudo, agachar. Nós assistimos no Congresso Espírita em Santos. Fiquei encantada. Eu sei que em Cristais tem, nós vamos até lá assistir, levar essas meninas, né, para elas assistirem. Não sei em que espaço, em que horário, mas vai acontecer, se Deus quiser. Aí vai ficar de 0. Aí sim. Fala, Adolfo. Fala, Adolfo. Então, Adolfinho, quando eu falo isso, nossa, eu até peço a Deus, continue abençoando. Eu acho que o que sustenta é a nossa harmonia, né? Quer ver, eu vou falar o caso da Silvia, gente. A Silvia veio aqui para o Luz e Amor, procurando ajuda e participando. Hoje, ela que dirige o Corém, vocês sabem disso, não preciso falar. Né? A que dirige no sábado, ela foi evangelizada na Casa Espírita. Aqui, no Luz e Amor. E é isso que a gente quer, né? E a gente não falo isso com orgulho de jeito nenhum, nossa. Quando eu falo isso, eu tenho até medo. É que a espiritualidade continue nos ajudando, né? Para que a gente continue. Porque eu acho que quando tem harmonia, aí vai embora, né? Isso não quer dizer que de vez em quando a gente não tenha pepinos, lógico que tem. Tem, né, gente? Nós somos imperfeitos, mas, assim, procura lidar de um jeito que a gente continua amigos, né? E tem alguns probleminhas às vezes, claro que tem. Mas a gente vai sempre pontuando para as coisas acontecerem numa unidade. E isso também a gente faz questão de ter aqui. Aqui todos os trabalhos estão sendo dirigidos assim, dentro de uma unidade. A gente não empresta para fazer um trabalho assim, como diz, um apêndice, porque é isso que começa a dar problema, né, Adolfinho? Isso que começa a dar problema. Fala, Silvia. A Marlene falou a palavra certa, unidade. A gente está falando aqui mais de mediunidade porque a gente está conversando com um grupo de orientação mediúnica. Mas, além de tudo isso, nós temos as reuniões bimestrais dos dirigentes, dos doutrinadores, das criaturas que trabalham no passe, para que todo mundo possa trabalhar da mesma forma. E quando a gente faz essas reuniões, algum problema, alguma dificuldade que a gente está tendo, a gente troca em grupo. Porque aí é o dirigente. Aí ele pode passar a experiência dele, que nós estamos num grupo ali de dirigentes que sabe trabalhar com aquilo. Aí a gente orienta aquele companheiro, vamos fazer assim, vamos fazer essa. O nosso companheiro está precisando de um tratamento espiritual, o nosso companheiro está precisando de um tratamento material mesmo, nós precisamos conversar com ele. Então, nós temos essa unidade. E essa unidade é muito aparente porque eu trabalho na quarta-feira. Se amanhã eu for fazer um curso, eu posso trabalhar na terça, na segunda, no sábado, no domingo, é tudo a mesma coisa. Nós somos todos unidos, nós trabalhamos tudo da mesma forma, seguindo a mesma diretriz, né? O orientador espiritual é o mesmo, né? E os dirigentes de todas as reuniões falam a mesma língua. Então, por isso que a gente consegue criar essa harmonia. E em todos os campos, não é só, porque nas reuniões de mediunidade, mas a gente tem da Alta de Souza,
Nós temos os meninos da mocidade que a gente traz para conversar com eles. Eles nos convidam para a gente participar com eles, a gente levando algum estudo. Os meninos, os evangelizadores, as evangelizadoras fazem curso lá no Pestalozzi, todo mundo. Então, é toda uma busca, Davi. Se você sentar com o que você já sabe de mediunidade e sentar e esperar os espíritos chegar, eles não vão te trazer nada pronto. Você tem que buscar pesquisar, você tem que buscar estudar. Se a Marlene foi lá no congresso em Santos, viu esse evangelização de criança, o que o Chico falou para aquela mãe? Meu filho já está com um ano, você já está 1 ano e 9 meses atrasada na evangelização, porque quando está na barriguinha já tem que evangelizar. O que ela... Quer dizer, Kardec já falou, ela viu, foi buscar em outro lugar, vamos preparar o pessoal. Aí, a orientação, provavelmente, daqui a pouco, o espírito mentor vem trazer essa orientação. Quando eles forem se reunir para montar o estudo, como é que vai ser, como é que não vai ser, mas tudo isso já foi feito aqui, na órbita também dos encarnados e dos desencarnados lá, que a gente não está sabendo. Aí depois é só unir os dois. E assim aconteceu aqui. Tem que buscar. Se a gente ficar 30 anos fazendo de um jeito só, 30 anos vai vir daquele jeito. Agora, qualquer coisa moderna você pode buscar? Não. Você tem que ver se é bom, você tem que ver se tem base em Kardec, você tem que ver se alguém mais faz, quem é que faz, de que jeito faz. A partir daí você estuda com critério e busca orientação espiritual. Né? Porque senão... o espírito vai trazer tudo pronto? Não traz. Não espere isso que não vem. É interessante, existem alguns grupos que já fazem isso, principalmente os médicos, né, que trabalham. Aquele doutor Roberto Lúcio, que trabalha em Belo Horizonte, ele tem todo um acervo, é muito interessante. Eu até estava assistindo uma palestra dele, Davi, se você puder ver no YouTube, ele fala sobre esquizofrenia, uma mediunidade e esquizofrenia. Ele tratou um paciente, ele é psiquiatra, tratou um paciente e o paciente tinha regressões, assim, dentro do surto dele, ele trazia nomes, ele vivenciou lá na Segunda Guerra Mundial, na época de Hitler. Então, ele fazia fórmulas de bomba ele desde pequenininho era doente. Então, ele fazia fórmula de bomba, ele falava nome de nazistas. Então, ele mostra slide com tudo escrito, ele mal sabe escrever, o menino, esse rapaz. Né? Ele é um paciente crônico, ele mora lá, porque não tem como sair de lá em Belo Horizonte. Então, ele tem esse trabalho, e não só esse. Se você acessar no YouTube, ele tem vários trabalhos. E, assim, muitos médicos, muitos pesquisadores espíritas fazem, sim, esse tipo de trabalho. Se você está interessado, é bom você dar uma observada que tem algumas pessoas que fazem, sim. Casa espírita a gente não faz isso. Às vezes você tem alguns feedback, às vezes a pessoa vem e fala, mas não é nosso, assim, o intuito, eu acredito. Mas tem esses grupos mais avançados que eles fazem, mas nada impede, né, você que está com esse ideal, começar e já ir observando. Porque assim, a gente sempre tem, né, um feedback, mas deixa passar. Gente, podemos encerrar?
Então, vamos lá, né? Acho que não tem mais perguntas, não.